Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo estarei falando sobre medidas de comprimento, né? Múltiplos, submúltiplos e estaremos vendo também transformação de unidades. Espero que gostem, já clique no gostei, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal, não esquecendo de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá? Medidas de comprimento. As unidades de medida de comprimento surgem para suprir a necessidade do ser humano de medir vários tipos de distância. Então, vai ter uma unidade específica para alguma distância, algum comprimento. Então, vamos ver unidades que sejam melhores de serem utilizadas para certos tipos de medidas. Existem várias unidades de medidas de comprimento. Utilizado no Sistema Internacional de Unidades é o metro e os seus múltiplos, quilômetro, hectômetro e decâmetro, que é utilizado para comprimentos, né, distâncias maiores, e submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro, que é utilizado para medidas de objetos pequenos, como mesa, espaços menores, né, ou melhor dizendo assim. Além das unidades de medidas de comprimento apresentadas, existem outras, como as que utilizam o corpo como parâmetro. Então, utilizando, você não precisa de outros instrumentos, né? Somente o corpo, o palmo, o pé, a polegada. Ainda há aquelas que não são do sistema internacional, mas são utilizadas a depender da região, país, continente, então depende da região que pode utilizar a légua, jarda, milha e o ano-luz. Quais são as unidades de medida de comprimento? Vamos ver novamente isso. Medir a distância entre dois pontos de referência é uma tarefa executada pelos seres humanos desde as primeiras civilizações. Inicialmente, utilizávamos objetos do dia a dia como referenciais, como corda ou o próprio corpo humano. Então, a gente não tinha instrumento, utilizava outros recursos. Adotado como medida fundamental para a distância no Sistema Internacional de Medidas, né, a gente já falou, é o metro, como referência para medir comprimentos. Para medir-se distâncias maiores, existe o que chamamos de múltiplos do metro. Então, revendo os múltiplos do metro, o decâmetro. Um decâmetro corresponde a 10 metros. O hectômetro. Um hectômetro corresponde a 100 metros. Um quilômetro corresponde a 1000 metros. Para medir-se a distância, por exemplo, entre duas cidades, é mais conveniente usarmos quilômetros em vez de metros, porque pode ser distância muito grande e você vai diminuir o número de algarismos representativos, né, de uma certa distância. Submúltiplos do metro. Para medir-se distâncias menores, existem os submúltiplos do metro, que são o decímetro. 10 decímetros corresponde a 1 metro. 100 decímetros, ou 100 centímetros, corresponde a 1 metro. E 1.000 milímetros corresponde a 1 metro. Para objetos menores, como talheres, é mais conveniente usarmos como medida, uma unidade de medida o centímetro, em vez do metro. Então, quanto menor o objeto, é mais conveniente utilizarmos um submúltiplo. Os múltiplos e submúltiplos do metro são representados por siglas: o quilômetro, o km, o hectômetro, hm, decâmetro, dam, metro, m, decímetro, dm, centímetro, cm e milímetro, mm. Os múltiplos do metro são utilizados para medir grandes distâncias, enquanto os submúltiplos para pequenas distâncias. Para medidas milimétricas, em que se exige precisão, utilizamos
Então a gente tem outras unidades para medir objetos que são imperceptíveis ao olho nu. Então pode ser o micron, ou quando eu falo micrômetro, então a gente está falando que é 10 a menos 6, ou seja, é o metro dividido por 1 milhão, né? Caracterizando a divisão, né? Angstrom, então é o metro dividido por 10 com o 1 com 10 zeros, né? Então vai ser uma unidade muito precisa, muito pequena. Para distâncias astronômicas, utilizamos o ano-luz, distância percorrida pela luz em um ano. Exemplo, a distância da Terra ao Sol, a distância da Terra à Lua, entre os planetas, vai ser mais utilizado o ano-luz. O ano-luz corresponde a 9,5 vezes 10 elevado a 12, ou seja, vão ter 12 zeros, 12 casas decimais, no caso, do 9,5 quilômetros. O pé, a polegada, a milha e a jarda são unidades não pertencentes do sistema métrico decimal, sendo utilizadas em países de língua inglesa. Observe as igualdades abaixo. Então tem a comparação dessas unidades com o centímetro e metro, né? Comparando com a unidade do sistema internacional. Então, vamos comparar unidades que são pouco utilizadas em outros países, né, que é utilizado mais no país de língua inglesa, comparando com metro e centímetro. Então, fazendo outros tipos de comparação, né, utilizando nosso próprio corpo, um pé são 12 polegadas, uma jarda, 3 pés. A leitura das medidas de comprimentos podem ser efetuadas com auxílio do quadro de medidas. Então, colocando em ordem os múltiplos do metro e com os seus submúltiplos, sempre vai ser essa ordem: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Se eu quero ler o 15,048 metros, o que determina o metro é a parte inteira. Então, por isso que é colocado o 5, que é a unidade da parte inteira, na casa do metro. E cada outro algarismo é colocado em cada casa. Então, cada algarismo, um em cada casa de unidade de medida. Então, se formos ler, né, que vai ser o próximo a informação, são 15 metros e 48 milímetros. 15 metros e 48 milímetros. Outros exemplos: 6,07 km. Lê-se 6 km, porque é a parte inteira, e o 0,7 vai ficar lá no decâmetro, né? Aqui, porque aqui é hectômetro, aqui decâmetro. 82,107 decâmetros. Então, 82, que é a parte inteira, vai ser o decâmetro, e o 107, ó, metro, decímetro, centímetro. Então, 107 centímetros. No caso, 0,003 metros, metro é a parte inteira, decímetro, centímetro, milímetro, ou seja, 3 milímetros. É só lembrar da tabela de unidades. Para realizar a conversão, precisamos construir a seguinte tabela respeitando a ordem para os múltiplos e submúltiplos. A gente já viu a ordem, então para a direita multiplica, para a esquerda divide. Cada casa, se for para a direita, multiplica por 10 e se for para a esquerda, divide por 10. Então a gente tem que observar quantas casas que vão deslocar para a direita ou para a esquerda para fazer a operação. Então, convertendo 1,2 metros em centímetros, a gente tem que analisar a ordem da tabela, né? A ordem das unidades. Depois do metro vem o decímetro e logo depois o centímetro. Então, são duas casas. Então, eu tenho que multiplicar por 10 e logo depois por 10 novamente, porque são duas casas. Então, 2, 10. Ou seja, multiplicar por 100. Porque 10 vezes 10 é 100. Então, duas casas equivale a 2 zeros.
Então, multiplica por 100, vai dar 120 centímetros. Convertendo 7.500 milímetros em decâmetros. Aí você vai ver na tabela, novamente, milímetro até chegar a decâmetro. Ou seja, você vai deslocar para a esquerda 4 casas decimais, ou seja, vai dividir por 10 4 vezes. Então, 10 dividido por 10 o resultado, depois divide por 10, depois divide por 10 novamente. Ou seja, dividir por 10 4 vezes é a mesma coisa que dividir por 10.000. Ou seja, 4 zeros. 4 casas, 4 zeros. Então, 4 casas decimais para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 0,75 decâmetro. Então, alguns exemplos. Esses foram os exemplos. Mas vamos ver outros exemplos. Tem mais um. Transforme 16,584 hectômetros em metros. Observe que são 2 casas após o hectômetro. Então, multiplica por 100. Então, vai deslocar 2 casas decimais. Mais exemplos. Decâmetro para centímetro. Verificamos que são 3 casas. Então, multiplicar por 10 3 vezes, ou seja, deslocar 3 casas decimais para a direita. Então, vai ficar 1.000. Era 1,463, vai ficar 1.463 centímetros. Do metro para decâmetro, estou voltando uma casa decimal. Então, vai dividir por 10. Então, dividir por 10 é deslocar a vírgula para a esquerda, um algarismo. O metro para quilômetro. Observando, são 3 casas anteriores. Então, você vai dividir 3 posições, dividir por 10 3 vezes, ou seja, dividir por 1.000, porque 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000. Então, são 3 casas decimais para a esquerda, porque são 3 zeros. Então, 1, 2, 3 casas decimais, 0,978 quilômetros. Existem outras unidades, como a gente já falou. A polegada, o palmo, o pé, que aí tem a comparação com os múltiplos e submúltiplos do metro. A jarda, a légua, a milha, o ano-luz, que fazem a comparação com o metro e seus respectivos múltiplos e submúltiplos para fazer mais próximo da nossa realidade. Questão 1. Vamos ver mais algumas aplicações. O mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes informações realizadas em um carro sejam obtidas em metros. A distância entre os eixos dianteiro e traseiro. Então, que é essa medida aqui. E depois a altura B entre o solo e o encosto do piloto. Então, lembrando que o milímetro, você tem que lembrar a ordem. Então, para passar para metros, são 3 casas anteriores. Então, se são 3 casas, 3 zeros, dividir por 1.000. E o centímetro, passar para metros, são 2 casas anteriores. Então, 2 zeros, dividir por 100. Então, a resolução ficaria a letra B, porque você vai pegar o 2.300 dividir por 1.000, vai dar 2,3 metros, e depois o 160 dividido por 100 vai dar 1,6 metros. Questão 2. Durante uma partida de futebol americano, um jogador percorreu 22 metros consecutivos, sendo que 1 metro corresponde a 0,91 jardas. Essa distância em jardas é igual a aproximadamente. Então, basta pegar o 22 dividido por 0,91, que vai dar 24,18 jardas, que é a letra E. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal, não esquecendo de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.